Engenheiro civil e empresário, foi presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Tocantins e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, diretor e conselheiro fiscal da Confederação Nacional da Indústria, deputado federal e membro do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de São Paulo, secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Tocantins, prefeito municipal na cidade de Araguaína, de 2013 a 2020. Com vocês, para falar aí sobre relação executivo e legislativo, lembrando, prefeito tem que respeitar a importância do vereador, e é disso que vai tratar nosso convidado Ronaldo Dimas Nogueira Pereira. Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigado pelo convite, presidente da União Vereadores do Brasil. Obrigado pelo convite. Terciliano Gomes, que é o presidente da UVET, a União de Vereadores do Estado do Tocantins. E como é uma palestra que envolve a relação entre executivo e legislativo, o Terciliano é vereador de Araguaína, já pelo 3º mandato, e foi vereador durante os 2 mandatos que eu exerci como prefeito da cidade. Então ele vai participar junto comigo aqui, enquanto a gente vai falando e trocando um pouquinho das ideias do que aconteceu e as boas relações necessárias para que a vida da população melhore, que é o que todos nós queremos. O objetivo maior é qualidade de vida, é gerar emprego e renda, é gerar satisfação para a população que a gente representa. Bom, pega o microfone aí, Terciliano, você vai falando na hora que você achar que deve, pode ficar à vontade e intervindo. Nós vamos procurar ser bastante rápidos, porque já está todo mundo cansado, tenho certeza, atrasou muito todas as palestras. Uma coisa importantíssima para a boa relação está expressa na Constituição, que é aquela palavrinha ali, né? Harmônicos entre si, os poderes. E a harmonia é fundamental para que todas as situações fluam. E nem sempre a gente consegue enxergar isso. Às vezes, a gente fica vendo e vê notícias esparramadas pelo Brasil afora, de disputas pelo poder, às vezes situações totalmente inadequadas acontecendo entre Câmara de Vereadores, às vezes vereadores mesmo, e o próprio Executivo. E aí não tem ninguém que ganha com isso. Eu até hoje não vi ninguém ganhar com esse tipo de situação e ação. A crítica é um exercício normal e também necessário do Legislativo. Mas a crítica por si só, sem buscar soluções, sem apontar os melhores caminhos, eu não vejo como um papel adequado do Legislativo. E eu já fui legislativo na Câmara Federal. E quando fui de oposição. De 2003 a 2007, deputado federal pelo PSDB, era o governo do PT. E durante o tempo todo, todas as críticas que eu procurei fazer foi no sentido de melhorar a legislação. E uma coisa extremamente importante é exatamente a gente sair dessas questões que fazem com que as instituições fiquem fracas. Então, se cria essa rede de intrigas, só vai fazer o enfraquecimento da instituição Câmara de Vereadores, da instituição Prefeitura Municipal, e aí a gente vai ter dificuldades para toda a população, que é o que a gente procurou mostrar aqui, ó. Instituição instável, pobreza. Pobreza gera concentração de riqueza, por incrível que pareça. E aí, mais dependência do poder público e as lideranças vão também se enfraquecendo. O que a gente busca é outra situação, né? É uma Câmara responsável, é um exercício do poder responsável. Aí entra também uma discussão muito difícil às vezes, porque a ânsia nossa é fazer as coisas mudarem. E essa
é uma dificuldade muito grande que quase todos enfrentam no Legislativo. Porque a gente chega ali no Legislativo com essa vontade de fazer acontecer o asfalto no seu bairro, a creche ficar melhor, a saúde funcionar, mas essas são responsabilidades do Executivo. E a gente, com essa vontade danada, acaba às vezes esquecendo de fazer essa análise da competência e manda projetos de lei para o Executivo que o Executivo tem que vetar. E isso gera desgaste para todo mundo. Então, fazer essas análises de um projeto de lei, ela é fundamental. Vai fazer a análise social, a competência, a esfera, não é? A proposta cria essa harmonia tão necessária entre os poderes, né? Tem orçamento, tem viabilidade para isso, então todas essas análises são importantes. Desgaste político. Normalmente, e aí vindo mais do Executivo, a gente tem propostas, e a Câmara de Vereadores é responsável por essa análise, e tem custo político, tem muita coisa que tem custo político. Lá mesmo na nossa cidade, pegamos uma cidade muito debilitada, muito mesmo. Quem conhece Araguaína sabe das dificuldades que passamos lá no início. E alguns projetos tinham um custo político alto, porque exigiam mudanças grandes. Mas valia a pena, né? É maior, no longo prazo é vantajoso, tudo isso tem que ser analisado. E a análise mais importante de todas é se a população de fato vai ser beneficiada. Aqui estão outros dois vereadores, o presidente da Câmara, Gideon Soares, e também o soldado Alcivan, lá de Araguaína, também vereador, já de vários mandatos, todos os três, junto com o Teciliano. Teciliano foi meu líder, sabem o sofrimento que nós passamos em determinados momentos. E passamos juntos. A Câmara, para consertar determinadas situações, tem que cumprir com o seu papel e, às vezes, sofre tantos xingamentos ou mais do que o próprio prefeito. Quantas vezes a gente já viu isso? Porque o resultado só vem lá na frente. Só lá na frente que vem. Então, olha o tanto de questões que são enfrentadas pelos vereadores por vocês. Quando vai falar em desestatização, já um monte de gente fala, não, vai privatizar o serviço, né? Quando você vai endurecer alguma regra de licitação, propor parcerias público-privadas, tudo isso faz com que haja um custo político que tem e é suportado pelos vereadores. Mas lá na frente as situações vão melhorando. E é só lá na frente que a população começa a compreender essa relação que tem entre o Executivo e o Legislativo e as diferenças entre os poderes. Mas eles são integrados, não tem jeito. Aí, a boa política gera bons resultados. Eu sempre mandei, o Teciliano sempre foi um dos vereadores mais questionadores que nós tivemos lá. Né? E sempre falava assim, ó, eu estou mandando projetos de lei, não é para ser aprovado o projeto de lei, essa é a intenção, claro, mas é para ele ser discutido e, eventualmente, ser melhorado. E essa relação é uma relação muito, mas muito positiva, porque nem sempre o Executivo está com a razão. Não é dono da verdade, não, ninguém é dono da verdade. Você tem uma ideia, bota ela no papel para ser transformada em lei, mas chega na Câmara, vocês são os responsáveis por avaliar de fato se aquilo tem todo aquele interesse público envolvido ou se pode ser melhorado ainda. E esse papel a Câmara lá de Araguaína fez muito bem. Teciliano, muito questionador, né, Teciliano? Quantas vezes, quantos projetos nós modificamos a partir do envio para a Câmara? E não tenham dúvidas, essa autonomia gera respeito, gera credibilidade para a Câmara. Não acreditem, e eu falo como prefeito que fui, em prefeito que quer impor a todo custo a vocês
goela abaixo um projeto que vocês não concordem. A discussão tem que ocorrer. O prefeito não é dono de toda a verdade, não. Vocês estão juntos nesse processo e tem que ser respeitados. A população botou vocês lá para isso. Então, essa discussão é fundamental para que lá no final as coisas deem certo. Porque se tem essa integração e essa responsabilidade conjunta, sai naquele resultado que a gente espera lá na frente, que é a reeleição. A reeleição de vocês, às vezes a reeleição do executivo, que é só um mandato. Eu vou falar e comprovar para vocês o tanto que isso é positivo, baseado na nossa experiência. A boa relação, essa visão de futuro, um planejamento, gera ciclo virtuoso. Falamos lá no negativo, mas é o positivo que a gente está atrás. E é assim que funciona. Aqui nós temos a prefeita lá do Tocantins, em nome dela cumprimento os prefeitos todos que estão aqui, que é a Patrícia Evelyn lá de Xambioá, vizinha à nossa cidade de Araguaína. Investimentos públicos bem planejados, bem aplicados, atraem investimentos privados. E o investimento privado é o que gera emprego, gera renda para a população. Tenho convicção que a grande maioria da demanda que todos nós escutamos, vocês principalmente, é por emprego. E não adianta pensar que o poder público dá conta, não dá. Ele é o grande indutor do desenvolvimento, isso sim. Por isso que o investimento público, bem aplicado, atrai esses investimentos privados. Investimento privado gera emprego, gera renda e gera receita. E aí começa o ciclo virtuoso, porque o aumento de receita vai gerar novos investimentos. Aí a gente começa a ter, de fato, uma cidade que vai atrair e ter uma população bem melhor do que naquele começo. E a prova está aqui, ó, os dados da gestão nossa, alguns só. Esses são, para mim, os que mais comprovam. Quando começamos, nós tínhamos um orçamento lá em 2013 de 230 milhões de reais, era o orçamento do município, que já era um bom orçamento, com muitos problemas, mas era um bom orçamento. Nesse ano, eu entreguei a gestão com um orçamento de 800 milhões de reais. 3 vezes mais descontada a inflação. E exatamente por quê? Porque nós fizemos um planejamento de curto, médio e longo prazo. Mandamos as legislações para a Câmara de Vereadores, que aprovou praticamente todas, com alterações que ajudaram ainda mais nessa construção. A população da cidade saiu de 156 para 190 mil habitantes. E o dado melhor que tem é esse aqui de baixo, ó. Lá em 2013, com 156 mil, eram 12 mil famílias que dependiam de Bolsa Família. Agora, são 8 mil. A gente teve uma redução de 50%. O que significa isso? Só uma coisa: emprego para a população, renda para a população. Então, olha o tanto de coisas que nós conseguimos fazer, e todas elas, todas absolutamente, com a participação, os grandes projetos, com a participação dos vereadores, todos, nenhum não teve. Via Lago, uma obra que mudou literalmente a vida da cidade. Uma avenida que margeia o lago, que antes era só acessado por quem tinha dinheiro, que eram os donos das chácaras às margens do lago. E hoje é o lugar mais valorizado da cidade, onde a população mais vai e mais curte o dia a dia daquela cidade, e é da região toda. Depois eu vou voltar nisso aqui. Esse é um projeto em andamento, que o prefeito Wagner, nosso sucessor, que era meu chefe de gabinete, agora é o prefeito, está fazendo. São investimentos, eu só vinha
nova que vai cruzar toda a cidade de norte a sul. São vários investimentos sendo realizados ao mesmo tempo. Esse projeto, que não envolve só isso, são 250 milhões de reais. Lá nesse aqui, ó, a Câmara, precisei da Câmara, porque tinha que criar uma legislação específica para isso, tinha que adentrar para dentro do lago, tinha que fazer uma série de situações que só através de lei. Do mesmo jeito, aqui, ó, desapropriações, indenizações, financiamento, de novo a Câmara Municipal presente na aprovação do projeto. Vem mais. Casa para quem precisa. Nós entregamos mais de 6 mil casas em 8 anos. Mais de 6 mil casas. A gente beneficiou diretamente aproximadamente 30 mil pessoas com essas 6 mil casas. Alguns desses projetos exigiram a participação direta, porque nós entramos com terreno, novamente, vem a Câmara Municipal autorizando a doação do terreno para as famílias. Aí vem, Parque Simba, desapropriação, permuta, lei, também do mesmo jeito aprovado na Câmara. Iluminação, projeto de parceria público-privada, que depois virou uma licitação, mudamos o jeito, mas também da mesma cidade hoje, ela é 100% iluminada em LED e não custou R$1 aos cofres públicos, para vocês terem ideia. Tudo feito com o próprio recurso da conta de iluminação pública. Mas tivemos que ter, para fazer o projeto, mesmo assim, a aprovação da Câmara Municipal. Estamos fazendo o centro de convenções, numa área criada. Esse é um caso específico, uma zona que era considerada a nossa Cracolândia. Olha o que virou, e lá de novo, desapropriações, indenizações, e lá vem a Câmara Municipal sendo acionada. E tudo isso, né, e eu fico assim, às vezes eu vejo, quero voltar nesse quadrozinho aqui, ó, bem aqui, onde está o Terciliano, se vocês verem, tem um monumentozinho aqui, ó, um monumento. Aí. Esse monumento tem a placa da obra. E todas as obras que nós fizemos são assim, ó. Da onde que veio, que jeito que veio o recurso. E quem participa. E eu vejo, às vezes, muitos e muitos lugares não têm a participação dos vereadores, como se eles, de fato, não tivessem participado para que tudo ocorreu. E desde a primeira obra até a última que nós entregamos, estão lá, todos os vereadores, todos absolutamente. Até teve um que o Cheiroso, vereador Cheiroso, brincava assim: Ronaldo, você tem que botar o nome dos vereadores de oposição, mas é no verso da placa, né? Não pode pôr na frente, não, né? Mas olha, o reconhecimento a todos, o reconhecimento, no caso, até deputados, senadores que ajudaram, contribuíram na liberação dos recursos, porque é o mínimo que o Executivo pode fazer na hora de entregar e deixar, né, em todas essas obras que a gente fez, e foram milhares, várias, o nome marcado da Câmara de Vereadores, que é importantíssima para uma bela gestão acontecer. Sem vocês, pode ter certeza, nada vai para frente, não. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, gente. Bom, nós escutamos aqui o Ronaldo. Eu quero dizer a seguinte situação para os vereadores. Eu fui vereador junto com o prefeito Ronaldo Dimas, e eu tinha algo que eu dizia para ele. Embora fui líder, fui da base, mas eu dizia: sou da base, mas não sou labigó, não sou capacho. Eu dizia isso para ele. Então, os poderes são harmônicos, e eu sempre digo: quem é que aprova o PPA? Vereadores. Quem que aprova a LDO? Vereadores. Quem que aprova a LOA? Então, se o prefeito faz a transformação, primeiro passou pelos vereadores, pela Câmara Municipal. Então, tem que ter um reconhecimento. E eu tenho uma gratidão porque o Ronaldo
ele sempre reconheceu o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Araguaína, independente se é base ou oposição, mas sempre colocou o nome nas placas, assim como também chamou para os debates. E isso é importante. Tem que se compreender que o vereador, ele tem que ter autonomia. Nós não somos vendidos no pacote e nós temos autonomia para tomarmos as nossas decisões na escolha de nossos deputados, na escolha de nossos senadores e como iremos caminhar. E assim devemos estar unidos. Viva o VB, viva os vereadores! Muito bem. Olha, isso é tão forte essa participação hoje lá em Araguaína, e eu tenho convicção de todos os nomes no estado que vão disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, são 4 nomes que são da Câmara de Vereadores muito fortes. Terciliano Gomes é um deles, está aqui. Falo, os outros podem ficar com ciúme ou inveja, sei lá. Acho que vai ser um dos mais votados lá do Tocantins, porque ele trabalha o estado todo. Está ali o vereador, ex-vereador Marcos Marcelo, que hoje é o vice-prefeito da cidade, também pré-candidato forte. Vereador Gipão, de 5 mandatos, um líder hoje com apoio da Igreja Evangélica no estado todo, elegeu o filho dele como sucessor, foi o mais votado da cidade de Araguaína. Então, tem mais um ainda. Cadê? Oi? Deputado delegado Harrison. Esse não foi vereador, mas muito forte. Mas os 3 muito fortes e, tenho certeza, fruto desse trabalho de união entre a Câmara e o município. Ronaldo, pessoal, eu sou o soldado Alcivan, vereador de 4 mandatos consecutivos. Sempre oposição ao prefeito Ronaldo. Fui vereador antes dele ser prefeito, o nosso grupo perdeu a primeira vez. Fui vereador de oposição, fomos para a reeleição, o nosso grupo perdeu mais uma vez. E eu continuei vereador, elegeu o sucessor, mais uma vez o soldado Alcivan na oposição, mas fui eleito e o nosso grupo perdeu. E os poderes são independentes, porém harmônicos. E aqui, Ronaldo, eu quero dizer da minha alegria, porque foi um prefeito que transformou a cidade de Araguaína. E eu respeitando, votamos várias proposituras que realmente colocaram a Câmara em dificuldade. Mas o soldado Alcivan sempre fez um trabalho diferenciado, procurando sempre o melhor para a população. E aqui, Ronaldo, hoje, eu quero parabenizar. Vossa Excelência fez um trabalho e eu continuo ainda na oposição. Mas o trabalho seu foi tão extraordinário que está hoje despontando no nosso estado para ser o próximo governador do estado. Parabéns pelo seu trabalho.